Sim, ó. O Júlio mandou quais são os significados e simbolismos por trás dos principais rituais judaicos, como o Brit Milá, Bar Mitzvah e o Shabbat. Durante toda a nossa história, as grandes nações que queriam, de alguma forma, eliminar o judaísmo, elas foram contra os principais símbolos do judaísmo, né? Um deles é o Brit Milá, que significa o corte do pacto, ou o pacto do corte. Toda criança judia, na verdade todo menino judeu, ele precisa cortar um pedacinho do seu... Pode falar? Pode. Do seu membro. pipi, do seu pipi. Da peça. É por isso que, né, judeu tem um membro menor. Eu tô brincando. Tem que tirar a berola. Na verdade é uma pelinha Por bem que pequena, precisa tirar? que é o prepúcio, né, que a gente chama em português. Isso foi um pacto que Deus fez com Abraão para que tivesse fisicamente no corpo humano. Aliás, é um assunto que a gente não falou muito aqui, mas o judaísmo, ele não é uma religião espiritualista, porque nós acreditamos que tanto o mundo espiritual como o mundo material são igualmente criaturas divinas. Eu acho legal mencionar isso aqui agora, que isso causou que, enquanto muitas religiões se isolavam da tecnologia, da modernidade ou do mundo material, o judeu sempre soube que, junto com a oração, com a meditação, com o estudo profundo da teologia, da filosofia e da religião, era necessário a convivência com o mundo moderno de suas épocas. Porque a realidade, ela é tão divina quanto a espiritualidade. Entende que interessante? Então o judaísmo tem um lado muito místico como o budismo, só que ele não defende o isolamento do mundo material. Por isso, talvez os judeus, ao mesmo tempo que rezavam bastante e estudavam bastante, se esforçavam para ser bem-sucedido nos negócios. Não por gostarem de dinheiro, por gostarem de Deus. E Deus é criador do dinheiro, assim como da coruja, do passarinho, da água. Eu brinco com meus amigos naturebas que o celular, ele é tão natureba quanto a comida orgânica que ele compra cara lá. Por quê? Porque o celular inteirinho é feito por partículas completamente naturais que existem na criação do mundo desde que o mundo foi criado. É interessante isso. A tecnologia, ela também é natureba. Só que se você vicia nela, como qualquer coisa que você vicia, pode ser também na maconha ou pode ser numa droga, você vai fazer idolatria. Quando você usa ela como uma ferramenta de construção, ela se torna um prazer e não um vício. Voltando para o Brit Milá, que eu acho que ele é a simbologia disso tudo. O judaísmo queria um símbolo físico de Deus no ser humano. E não apenas uma mentalidade religiosa. E não apenas uma meditação. Então o bebê, quando ele tem 8 dias apenas de vida, a Aline pode contar melhor que ela tem 2 filhos que fizeram o Brit Milá. E como ela me falou, dói mais na mãe do que no bebê. Com certeza. E é interessante, né, como a ciência judaica sabe que no bebê isso cicatriza em poucos minutos. Tanto é que isso é feito sem anestesia. É feito por um rabino, obviamente com ferramentas ali. O judaísmo permite anestesia. Eu vou continuar falando eu vou falar a visão mais ortodoxa, também. Tá bom? Tá. Só para finalizar isso. Então corta, né, aquela pelinha que ela, a Aline talvez pode explicar melhor cientificamente, ela não muda muita coisa, né, tipo, na prática. Na anatomia. Quer dizer, como você falou, o órgão funciona normalmente, só que ao mesmo tempo, cada vez que o judeu olha para o seu órgão, que por muitas religiões é considerado o mais promíscuo, né, o mais pecador, ele vê santidade. Porque o judaísmo não olha o sexo como pecado. Importante isso. O judaísmo não olha o prazer material como crime. O judaísmo não olha o sucesso no mundo material como uma transgressão. Ao contrário. O judaísmo enxerga o mundo material como um veículo e um recipiente para o divino. E por isso Deus criou o mundo material. Ele não apareceu apenas como uma tentação do diabo. Então, em resumo, né, trazendo a parte mística, o Brit Milá, que é esse pacto que é feito na carne, ele é
exatamente a prova de que Deus se encontra não apenas na alma, mas também no corpo. E vocês vão perguntar, e as mulheres? Né? Por que os homens têm esse pacto com Deus? Diz o Talmud da Babilônia, a mulher, por ser mais elevada do que o homem, já nasce com o corte feito. Interessante, mas não é que a mulher... É muito interessante isso, né? O Talmud da Babilônia, antes do feminismo, já dizia que a mulher, por ser mais elevada do que o homem, ela já nasce com esse pacto feito na carne, sem precisar efetuar, que essa é a diferença mística entre o sol e a lua, que seria entre o masculino e o feminino, que o homem precisa mostrar que ele sabe fazer, enquanto a mulher essencialmente é. Aline. Então, eu acho que na realidade uma das grandes diferenças do judaísmo para outras religiões é que o judaísmo é uma religião não só de fé, como também de prática. Eu acho que para todas as religiões é muito importante no que tu crê. Então, quer dizer, obviamente a fé em um Deus só, no caso o judaísmo e também o cristianismo, a fé em um Deus só é muito importante, mas o judaísmo tem um elemento a mais que é, além da fé, também uma questão prática. O judaísmo é a maneira que tu come, é a maneira que tu se veste, é um outro idioma que tu fala, quer dizer, tantas coisas no dia a dia. E o judaísmo é do momento que tu nasce até o momento que tu morre. Então, por isso, quando tu nasce, uma das primeiras coisas que são feitas nos meninos é a circuncisão. E o Dudu sabe muito bem, quer dizer, eu tenho 2 filhinhos pequenos, o Yair de quase 3 anos, o Benjamin agora de quase 1 ano, e os 2 foram circuncisados. E por rabinos ou por médico? Médico rabino. Médico com anestesia? Então, você defendeu a anestesia. Então, a gente vai chegar nisso também. Sim. Então, o que acontece é que é uma questão física que a gente tem. Então, é a maneira que meus filhos comem, a maneira que tanta coisa física a gente tem. E a circuncisão, sim, faz parte disso. E é parte dos mandamentos do Antigo Testamento. Quer dizer, mandamentos da Torá. Está escrito lá. Abraão e toda a sua descendência vai se circuncisar, e esse é o nosso pacto, e esse pacto a gente segue até os dias de hoje. Inclusive os árabes fazem também. Os árabes também fazem, porque quando Abraão circuncisa os seus filhos, ele tinha 2 filhos. Isaac vai ser circuncisado com 8 dias, e de Isaac os judeus são descendentes, e por isso a circuncisão é com 8 dias, mas ele também tinha Ismael, que dele sai o Islã, os árabes, depois dos árabes sai o Islã, então os muçulmanos também... Ele tinha 13 anos, ele tinha 13 anos. Ele tinha 13 anos, exatamente. Então eles seguem até os dias de hoje também isso, mas por isso a gente tem uma questão física e aí também é uma questão importante que o judaísmo tem várias vertentes, e não o judaísmo, todos os judeus vão concordar com tudo. Então, se pergunta como é que os judeus vão fazer a circuncisão, a resposta é, depende para quem tu pergunta. Pergunta pro teu rabino. Talvez o rabino Dudu e os filhos dele, a sinagoga dele, façam uma coisa, e na minha sinagoga se faz diferente. Então, em Israel, onde eu tô, sim, se pode fazer anestesia local. Então, tu pode botar lidocaína, no membro. É o creminho. É um creminho. E tu pode também dar paracetamol. Tu não vai dar anestesia geral, nada disso. É um bebê de poucos dias. Mas tu tem algumas maneiras de amenizar a dor. Porque o objetivo da circuncisão não é fazer a criança sofrer. Não é fazer os pais sofrerem. E sim, é fazer esse pacto. Sem deixar trauma. Sem deixar trauma, quer dizer, fazer esse pacto. A minha linha que é rabado, que você chamou de alcoólatra antes. O que faz? Corta o pipi do bebê. É sério isso, né? E o rabino coloca a chupeta no vinho, porque tudo tem bênção do vinho, sim, inclusive na circuncisão, mergulha a chupeta no vinho, não sei se vão me prender por isso, e coloca na boquinha do bebê e ele dorme na hora. Então assim, é uma maneira de anestesiar antiga, porque se a gente for pensar anestesia como a gente tem nos dias de hoje, lidocaína não existia tem 200, 3 mil anos atrás. Então é outra maneira de também acabar tendo a mesma coisa, o mesmo efeito, de quer dizer, tranquilizar a criança. Em Israel, a gente não costuma tanto fazer isso, mas nos dias de hoje se faz... A tradição existe, mas a gente faz com suco de uva, não com vinho. Mas existe, ainda tem gente que faz com vinho, eu sei... Mas a maioria faz essa anestesia local? Eu não sei te dizer estatisticamente números, mas sim, quer dizer, tem gente que faz até os dias de hoje. Mas são rabinos, né? Porque como ele chama? É Moel, na realidade. O Tuti falou que fez. Você fez mesmo? Fez.
Isso. Porque ele tem o membro menor, então ele dá uma desculpa. Ele dá essa desculpa. Mas na verdade, assim, brincadeiras à parte, hoje em dia é comprovado, né? Legal isso, que cientificamente a fimose, né? Que se chama, ela realmente causa muitas doenças, certo? Ela pode ser causa de alguns tipos de câncer e doenças venéreas, e realmente é uma coisa mais saudável circuncisar. Então, hoje em dia, mesmo pessoas totalmente não religiosas, elas optam no hospital, não através de um rabino, né, que faz da maneira mais raiz, só que acabam fazendo a circuncisão com anestesia, né, também de uma forma medicinal. Então, a pessoa treinada para fazer circuncisão se chama Moel. Então, tem Moel em Israel, que além de ele ser treinado pelo ritual judaico, ele também é médico. Então, no caso dos meus filhos, quem fez é um médico, Você ficou mais segura. que é pediatra. E também tem o treinamento de Moel. Então, eu disse, eu prefiro assim, eu me sinto melhor. O melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos, realmente. E uma coisa importante de destacar do judaísmo é que o judaísmo tem como sua primeira e mais importante lei a vida. Eu acho que tu conhece muito bem esse ponto. Então, quando a gente fala das leis judaicas de guardar o sábado, quando a gente fala das leis judaicas da circuncisão, de tudo isso, em primeira prioridade está a vida humana. Por exemplo, se um bebê nasce e ele não nasce muito bem, e acontece, infelizmente, tem bebê que pode nascer anêmico, nasce prematuro, e aí a criança com 8 dias, extremamente prematura, não tem como passar por isso. O que se faz? Tu vai fazer a circuncisão, sim ou não? Adia, exatamente. Então, tu pode adiar a circuncisão caso necessário, porque a vida daquele bebê é o mais importante de tudo, mais importante do que o ritual judaico. E isso, por exemplo, também na questão de hospital. Você já está falando aí de nascimento, tudo isso, a grande maioria das crianças no mundo todo, não sei se no mundo ocidental e em Israel, a maior parte das crianças nascem hoje em dia em hospital, e o hospital no sábado vai funcionar normalmente. Quer dizer, por mais que a gente no judaísmo tenha a lei que obriga a gente a descansar no sábado, sábado, seu dia de descanso, a vida humana é mais importante. Deixa eu aproveitar e falar sobre